Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meu querido irmão, minha querida irmã, você que nos acompanha pelos diversos meios de comunicação, de modo especial pela internet. Este veículo tão importantíssimo de nossos tempos, que quando ele é usado para o bem, faz um efeito muito grande na evangelização. Direto do Santuário Diocesano de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e também Santo Inocêncio, na cidade de Tomazina, queremos ouvir e refletir o Evangelho deste domingo. Deste domingo que dentro do nosso calendário religioso, dentro do ano litúrgico, é o quinto domingo do tempo comum. Quinto domingo do tempo comum. E lembrando que o tempo comum é esta oportunidade que temos para conhecer o ministério de Jesus, para conhecer a própria pessoa de Jesus, quem foi Jesus e como que ele foi se mostrando para a humanidade. Jesus veio a este mundo para salvar. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, Jesus, para que todo o que nele crê seja salvo. Então a palavra de Deus nesse tempo comum é esse convite, essa proximidade com o Senhor. E no Evangelho deste domingo, do quinto domingo do tempo comum, vamos conhecer uma característica de Jesus. Aliás, uma não, duas características que vão chamar muita atenção. Jesus que está no meio do povo, Jesus que está com as pessoas e Jesus que realiza o ministério de cura. Mas não é curar por curar. Jesus não é um curandeiro que andava pela terra curando sem sentido nenhum. As curas que Jesus realizou, que foram muitas, que nós vamos ouvir no Evangelho, elas tinham uma intenção divina, que era apontar para o Cristo. Ali está o nosso Salvador. Então as curas, elas simbolizam essa salvação de Cristo. A doença, o mal que também se tornou o caminho de santificação na vida das pessoas que encontraram com o Senhor, fizeram a experiência com o Cristo e assim, a partir dessa experiência, elas trilharam um caminho de discipulado com o Cristo. Fizeram uma iniciação à vida em Cristo, que é a temática que nós refletimos durante esta semana em Jacarezinho, falando da iniciação à vida cristã, esta realidade tão importante para a nossa igreja. Então eu convido você, meu irmão, minha irmã, eu sou o Padre Marcelo Gonçalves Mendes, atuo em Tomazina como vigário paroquial, auxiliando o Padre Pedro Claudino Nunes, que é o pároco e reitor deste santuário, e do santuário para toda a diocese, para todo o Brasil e algumas partes do mundo. Vamos ouvir o Santo Evangelho. Então vamos pegar a Bíblia, a palavra, muito importante para a nossa caminhada de fé, no Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. Então são 10 versículos que vamos beber da graça de Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou a sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era.
De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, companheiro, companheira de caminhada na fé, irmão e irmã, juntos estamos seguindo o Cristo. Isso é ser cristão. Os cristãos, ninguém nasce cristão, dizia um teólogo tertuliano, mas o cristão é feito, se faz cristão. E o cristão se faz a partir da experiência com Cristo. E uma experiência muito profunda que devemos ter com Cristo é a leitura dos evangelhos. Nós temos na Bíblia Sagrada 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Neste ano litúrgico, que nós chamamos de ano litúrgico, ano B, nós vamos ter a oportunidade de conhecer mais a fundo o Evangelho de Marcos. Marcos é um evangelho bem sucinto, bem objetivo, já disse isso em outros áudios, mas é importante frisar. Marcos, que escreve o seu evangelho para os convertidos ao cristianismo que viviam em Roma, que não tinham muito conhecimento da terra onde Jesus passou, da cultura, do povo. Então, Marcos ele sempre vai estar explicando. E uma pergunta que permeia todo o evangelho de Marcos: quem é Jesus? Essa pergunta é uma pergunta que norteia a leitura do Evangelho de Marcos. Quem é Jesus? E ele vai apresentando. O leitor vai se deliciando da palavra, vai fazendo o seu encontro com o Cristo, com o Senhor, conhecendo quem ele era. E aqui nós vemos algumas dimensões do Cristo, algumas dimensões. O Cristo que cura, o Cristo que reza, o Cristo itinerante. O que significa essa palavra? Quer dizer que ele não tinha lugar fixo. Às vezes ele ficava mais tempo em alguma cidade, às vezes menos, conforme a receptividade das pessoas, mas ele sempre tinha essa dinâmica missionária. Então, quando nós olhamos para a Santíssima Trindade, nós vemos a missão da Trindade. O Pai que envia o seu Filho, o Filho que vem ao encontro da humanidade, está no meio do povo. No Evangelho nós vemos a cura da sogra de Simão, Simão que é o mesmo Pedro, Simão Pedro. E o detalhe, Jesus curou e imediatamente a sogra de Simão, o que ela fez? Foi servi-los. Aqui nós temos uma bonita catequese para a comunidade a qual Marcos está escrevendo, e para nós também, porque a Bíblia ela foi escrita por homens, mas ao mesmo tempo inspirada pelo Espírito Santo. Então é o protótipo de todo discípulo que faz a experiência com o Cristo, que é curado, que é restaurado, curado da febre do pecado e de tantas outras febres que assolam a humanidade, não somente doenças físicas, mas espirituais e tantas outras. Jesus realizou muitas e muitas outras curas para mostrar a presença de Deus no mundo. E um detalhe interessante desse texto também, que eu já disse, Jesus ia a lugares desertos para rezar. Jesus não era ativista, ele realizava a ação, mas ele rezava, ele tinha o seu contato íntimo com o Pai. Com o Pai. Depois, no finalzinho do Evangelho, Jesus disse: temos que ir para outros lugares, porque lá também precisa da palavra. Nós também somos evangelizadores, nós trabalhamos nessa dinâmica, de modo especial nós padres. Nós estamos de passagem, formando comunidades, falando do reino, falando de Jesus. O centro da nossa fé é Jesus. Nós, católicos, temos nossos santos padroeiros, temos a Virgem Maria, mas todos eles apontam para Jesus. O fim não está neles, está em Jesus. Toda a devoção mariana, ela leva a Jesus.
Cristo, Senhor nosso. Então que Jesus possa realizar em nossas vidas, assim como realizou no Santo Evangelho, muitas curas. Cura do nosso egoísmo, do nosso orgulho, da nossa falta de fé, muitas vezes que o Cristo misericordioso nos ajude em nossas limitações. Um desejo para você, meu irmão, minha irmã, um abençoado domingo e concluo com a bênção que vem do céu. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, meu irmão e minha irmã, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Domingo, dia do Senhor, viu? Nós católicos temos o preceito dominical de participar da Santa Missa. Talvez você que esteja ouvindo também a nossa gravação, o nosso Evangelho Dominical, seja de outra profissão religiosa, tem também os seus dias de participar do culto. Nós, católicos, temos o preceito dominical. E quando que começa esse preceito? Ao entardecer do sábado. Então a missa do sábado à noite, ela é dominical. Ela é missa dominical. E vai até a noite do dia do domingo, né? Noite do domingo seguinte. Então é o preceito. Então dentro desse espaço temporal, nós temos o preceito de participar da Santa Missa. Alimentar da palavra e alimentar da Eucaristia. Então, oportunidade da comunidade estar reunida, oportunidade de Deus falar conosco e estar conosco, onde 2 ou mais estiver reunido, eu estarei em seu nome, diz o Senhor. Aqui em Tomazina nós temos Santa Missa, sábado 19h30, domingo 9 da manhã e domingo 19h30. Com certeza aí na sua comunidade, se você não sabe, informe-se dos horários aí das Santas Missas para poder participar e beber da riqueza que é a Palavra de Deus e principalmente a Eucaristia. Abençoado domingo, abençoada semana que vai se iniciar. Fiquem na paz. Tchau, tchau!